pessoal, boa tarde. Então, a gente precisa ainda ver algumas questões aqui de análise de transitórios. Tá? Na aula passada, a gente resolveu alguns exercícios, até esse exemplo sim, em que a gente analisou um curto-circuito e analisou o instante do nível de tensão que ocorre a falta. Né? Certo? A gente resolveu para essa equação, a gente resolveu em PU, e a gente viu também na aula passada, né, certo? Que esse raiz G2 continua aparecendo na equação em PU, certo? Esse raiz G2 é um parâmetro para obter o valor máximo, a amplitude da tensão, né? Certo? E quando a gente tem tensão em PU, a gente tem tensão eficaz de linha ou tensão eficaz de fase em PU, né? Mas a amplitude não, tá? A base PU não é uma base de máximo, é uma base eficaz. Então, necessariamente, vocês têm que colocar esse raiz G2. Exemplo 6, vamos resolver outro curto, tá? Vamos analisar o transitório. Aqui, nesse caso, aqui nós temos relação X sobre R de vários parâmetros do circuito. Eu pedi para vocês fazerem em casa. Tá, vamos resolver, então. Vou deixar bem claro, né? A gente tem vários exemplos. Feito. Então, o que nós temos? O mesmo sistema de antes, só que agora tem R em todos os componentes. A base de potência é igual. Nesse instante, a tensão interna do gerador é 5 kV. Quando ocorre esse curto-circuito trifásico franco na barra 2. Aqui está sendo indicado aqui pelo símbolo do raio, tá? Instante 0 segundos. Calcule o valor da componente contínua em amperes do lado de alta tensão no instante correspondente a meio ciclo, após a falta, naturalmente. Então, aqui até uma observação que a gente já pode extrair daqui, né? Vamos lá, então. Vamos fazer a mudança de bases, primeira etapa, certo? Nós temos vários elementos de circuito em bases distintas, certo? A Gabriela respondeu que sim, então, se possível, Gabriela, a gente vai resolvendo e tu vai me apresentando os resultados. Pode escrever ou pode falar, tá? Achar melhor. Então, vamos lá. X do gerador é igual a 0,12. A base é 13,8 na baixa tensão. Na alta é 230. A base de potência é 50. Para todo o sistema, a base, potência nominal do gerador é 50. Então, esse R aqui, esse X, continua sendo 0,12 PU, né? Certo? Não tem mudança de base alguma aqui. Com o X, a gente pode calcular o R, tá? Usando a relação X sobre R. Né? Então, RG1 é a tância do gerador dividido por 20. Agora sim. Tá? Vamos lá, então. 0,12 dividido por 20. Quanto que dá isso, pessoal? Tá, 0,006, tá? Obrigado. Naturalmente, é isso que tem que se esperar, né? A resistência tem que ser menor que a reatância. Quase sempre assim. Vamos para o transformador. XT1 é igual a 0,15. Mudança de base apenas para potência. Então, a base nova de potência é 50, a base antiga é 40. Corta. E a resistência aqui, a resistência dos enrolamentos do transformador equivalente, né? Esse transformador T1 é igual a XT1 dividido por 20, que também é a relação X sobre R do transformador. Então, já tenho gerador, já tenho transformador, falta agora da linha, né? Certo? O princípio aqui, a linha não está falando nada em qual base que é, então vamos assumir que está na base correta. Já está na base de 50 e 230, né, que é o lado de alta. Tá, então, o ZLT, só vou colocar aqui, 0,03 mais J 0,15. Tá? Mais um errinho meu, né? Esqueci de escrever a base, né? Certo? É essa base. Como sempre, ó. Primeiro passo de qualquer problema de curto é fazer a mudança de base ou fazer o segundo passo, que aqui nesse caso eu botei como desenhar o diagrama.
O diagrama equivalente aqui é esse aqui. Aqui é o potêncio curto. Então, com isso, né, a gente já tem algumas condições de fazer algumas análises, né, certo? Então, primeiro ponto, né, é analisar aqui a impedância equivalente, que é meu Z de Thevenin, que é igual ao Z do gerador, mais o Z do trafo, mais o Z da linha de transmissão. Some parte real, some as resistências, some a parte imaginária, tá? Vocês vão encontrar o resultado na forma retangular, vocês podem passar isso aqui para a forma polar, né? Que é o que nos interessa quando a gente faz análise transitória. Né? Nos interessa o módulo e o ângulo. Agora a gente tem que calcular a nossa IDC, né? Tensão interna, né? O nosso EG, né? Que aparece na equação, até vou mostrar lá o gráfico. Essa tensão é a tensão pré-falta, tá? Quando a gente tem 5 kV, esses 5 kV vocês têm que dividir pela base. Então, ou vocês podem pegar esse valor de Z aqui, né? Certo? Já que vocês querem o resultado em amperes, tá? Vocês podem converter isso aqui em ohms. Eu prefiro, sinceramente, tá? Usar essa equação sempre em amperes. Tá? Para não ter esse problema aqui de converter. Porque esse valor aqui de fase é 5 kV de fase, né? Então, quando vocês fizerem a conversão, isso aqui vocês vão ter que usar fase de tensão de fase. E não é o 3.8, é 3.8 dividido por de 3. Então, vamos resolver isso aqui, transformando isso aqui para ohms. Tá? O ângulo permanece igual. A base é a base no lado de alto, que é 230 ao quadrado dividido por 50. Isso aí dá 1058. Então, o valor aqui em ohms é 400. Pois é, então. 486,41. Isso aqui. Então, tá. Tá, com 5 kV, o que a gente pode fazer? A gente pode ir lá descobrir o alfa. Então, vamos lá, 5 kV, 13,8 dividido por raiz de 3 dá 7,96, tá? Tensão de fase de pico. Então, se a gente assumir que esse eixo vertical aqui é a falta, vou botar aqui, o instante que ocorre a falta, isso aqui é T, e aqui é E de T, a falta estaria ocorrendo mais ou menos assim. Né? Nesse instante, e esse instante aqui, nós temos 5 kV. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Resolver a equação. Né? E de T é igual a E máximo seno de ômega T mais alfa. Né? Certo? E de T, 13,8 dividido por raiz de 3, K, né? Seno, ômega. Ah, não tem frequência nenhuma, tá? Assumam 60 Hz. Tá? Não faço que nenhum aluno uma vez, eu até tive que dar certo, né? Resolveu tudo para a frequência, né? Para a variável f, né? Não façam isso, tá? Assumam aqui. Tá? Se não está escrito que é 60 Hz, assumam que é 60. Vezes 60, tá? O instante de análise é zero. Então, na verdade, isso aqui fica tudo zero, né? Certo? Mais alfa. Tá?
E aí, com isso, né, vocês podem resolver o alfa, né, o seno na menos 1. Quanto que dá isso aí? Lembrando que o alfa é essa grandeza aqui, né? E notem outra coisa também, é importante deixar bem claro isso, que isso aqui tem múltiplas situações que pode acontecer. Esse alfa aqui é exatamente igual ao alfa que daria esse ponto aqui. O efeito na corrente de falta seria igual. Então, tá, assim, ó, se vocês analisarem o ponto que tem 5 kV, isso aqui é periódico, né? Então pode ter diferentes ângulos, né? Dentro de um período de 360 graus, né? Um período de 60 Hz, tem 2 instantes que a tensão assume 5 kV. Então você pode analisar para esse instante ou para esse. Obrigado, Gabriel. 26,34, tá? Então, olhando aqui a equação, a gente já tem V, já tem Z, já tem alfa, θ a gente já possui aqui também. Tempo de análise é meio ciclo, até a gente podemos já calcular o T, né, em meio ciclo. Tá? Um ciclo de 60 Hz é 1 sobre 60, meio ciclo é meio. Isso aí dá 8 mili, né? 8,33 mili. Constante de tempo do circuito, lembrando que isso aqui é um RL, né? É X sobre ômega R. Tá? No momento que tu assumiu que é 60 Hz, né? Aqui também tem que ser a mesma frequência. Então, o X, eu não sei quanto que é o X, do Z de Tevin, tá? Eu não sei quanto que é o R de Tevin, tá? Mas se vocês extraírem aqui parte real e parte imaginária, vocês vão ter R e X respectivamente. E ômega é 2π vezes 60. Essa constante aqui de tempo de quanto? Quanto que deu o X? X. Eu achei 484,03618 e o R eu achei 48, Ah, mas isso aqui é qual unidade? Ah, isso aqui é em ohms, né? Você está falando. não, Tá, perfeito. E o R? 48,057. Tá ótimo. E aí Multiplicando tudo. eu achei 0,267. 267. Perfeito, virado. Te falta um zero, Renato. Te falta um zero, Renato. Eu esqueci de comentar, né? Mas você deve lembrar, né? Constante de tempo está associado à desenergização do sistema, né? Ao tempo de subida de tensão lá no resistor e ao decaimento da corrente, né? Então, o constante de tempo está associado ao decaimento ali de 2/3 da corrente. Tá? E isso é muito rápido, então não poderia ser. Isso aí teria que ser equiparável com um ciclo, meio ciclo, 2 ciclos. 0,2 é algo muito grande. Tá? Então, é difícil de acontecer isso, mas pode acontecer. Nesse caso, que eu acho que foi por isso que eu reconheci que faltava mais um zero. Tá? Enfim, tá? Calculamos tudo, né? Tá? Menos raiz de 2, tensão pré-falta, ó, tensão nominal, né? Ó, tensão nominal, V. Z, seno de alfa, alfa o ângulo que incide a falta, θ ângulo de fase, Tzinho e T constante de tempo. Tem tudo. Vou trazer agora essa equação lá para baixo. Tá, ele está pedindo corrente no lado de alta. Tá, então a gente vai usar aqui a tensão referida para o lado de alta, que é 230. Certo? Então, vezes 230, vezes 10 na 3, como é de fase, dividido por raiz de 3. Ok? 1 sobre Z. Z aqui é 486,416. 416. Seno. 26,34, que é alfa. Menos θ, 84,33.
N menos T, a gente já tem um valor, 8,33, dividido por 0,0 por 26,7. Então, isso aqui é milha. Aqui eu coloquei milha. Vou botar aqui. A Gabriela deu uma resposta, a Ana deu outra. Mas, de forma geral, tá? Eu até vou já falar sobre a prova. Para mim, as duas estão certas, tá? Isso aqui deve ser algum problema de arredondamento, que alguma das duas adotou. Eu não sei quem, mas é isso aí. Pessoal, exemplo 7, tá? Esse exemplo é bem parecido com o anterior, com a diferença que agora a falta é na barra 1. Tensão pré-falta continua sendo 5 kV, tensão interna, né, no instante da falta. E o valor da falta ocorre também em 0 segundos. A gente também quer saber o valor de uma corrente após meio ciclo, só que agora é corrente IDT. Então, vocês vão manter isso aqui do circuito anterior, esse cálculo, tá? Com isso aqui, vocês vão obter um novo ZDTEV, tá? Sem o ZD', certo? O alfa continua sendo o mesmo alfa, 26,34, ou pode ser 26,34 mais 90 graus aqui, poderia. Tempo que vocês têm que analisar é igual, constante do tempo do circuito aí mudou um pouco, tá? Porque a constante do tempo depende do circuito equivalente até o ponto de falta. Então, tem que extrair a parte real e imaginária. Vocês vão resolver de novo essa equação, IDC-DT. Vão resolver também o IAC-DT. E aí, depois disso, aí sim, vocês vão somar as duas e encontrar IDT. Tá, vamos lá então. Assim, ó. Curto é aqui. Se a gente desenhar o diagrama, nós temos isso. Tá? Daria para colocar a linha? Daria. Tá? Mas não interessa, não tem fonte para aquele lado. O circuito fecha aqui. Certo? Então, meu Z de Tevni é o Z do gerador mais o Z do trafo. Quem tiver a resposta, por favor, me mandar aqui já em... Pode ser de forma retangular, depois a parte a gente passa para polar. E tudo em PU também. Vamos resolver em PU, já que é um pedido da Renata. Eu achei 0, em retangular. 0,01537 mais J 0,3075. Ok, perfeito. E passando isso para polar, 0,3078. Certo? Vamos lá, então. O que falta? Falta também pegar tensão pré-falta. É o PU, certo? A tensão EDT no instante da falta é 5 kV. A gente já resolveu isso aqui antes. Isso aqui dava um alfa de... Quanto que era o alfa? Era 26,34. Mas vem do exercício anterior. Tá? O T, que a gente quer analisar o instante da falta, né? O instante da corrente, é meio ciclo, 8,33 milissegundos. Constante de tempo aqui sim tem que calcular, né? 0,3075 dividido. Aqui eu tenho que usar a base, né? Base
Não preciso usar base. 2π vezes 60. Quanto que dá a constante de tempo? Obrigado, Ana. Certo? Então, com isso, dá para montar a minha IDT, né? Expressão, já tenho todas as variáveis, já tenho alfa, tenho θ, ó. Tenho V, tenho Z, tenho alfa, tenho θ, tenho instante de análise e tenho a constante de tempo. E a frequência, né? A frequência, a gente nunca fala, né? Vou botar aqui 60 Hz. Então tá. Raiz de 2 vezes 1π1 dividido por 0,3078 seno de 2π vezes 60 vezes instante 8,33, tá? Mais alfa menos θ, né? Tá? Essa aqui é a parte do componente CA, né? O componente CC é negativa, tá? O módulo da corrente já está aqui fora do colchete. Seno e alfa menos θ. Exponencial de menos 8,33 sobre, colocar em milissegundos tudo, 53,06. E aí fecha o colchete. Né? Fecha o colchete. (7.4382) é a corrente assimétrica segundo a Ana. Aula, obrigado. Tá? Ele está pedindo aqui, o exercício pede a corrente na baixa tensão, então a gente tem que usar a base de baixa tensão. Certo? E BBT é 50 mega, dividido por raiz de 3, 13,8 kV. A base de corrente deu quanto, pessoal? Aqui embaixo. Esse aqui, primeiro. Tu quer em quilo amperes? Pode ser quiloamperes, porque a resposta vai ser quiloamperes aqui também. Deu 2,09185. Tá, ótimo. E aqui multiplicando o 7,4. Deu 15,56K arredondando. 26. 56. 56. Mais alguém encontrou esse resultado, pessoal? Sim? Tá. Acredito que esteja correto. Deve estar correto. Deu mais alto que o anterior, tem que dar, a impedância menor. E deu mais alto também, bem mais alto, porque agora tem duas componentes, não é só a componente DC. Né? Vai estar certo. Tá? E a corrente é mais alta, também porque é no lado de baixo, né? Menor tensão, maior corrente. Então era isso, pessoal. Se não tem dúvidas, bom estudo.